Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra. No ano segundo do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitar de vós em casa paneladas, enquanto esta minha casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E este pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o cereal, e sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre o homem, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. O Senhor tem estranhamente nos dado essa palavra, e penso que colocou uma certa unção sobre o nosso irmão Pablo, no mesmo, digamos, na mesma direção, porém em pontos diferentes. Mas eu fiquei imaginando, eu amo falar sobre a vida cristã. O livro de Filipenses poderíamos resumir que seria a experiência cristã normal. Enquanto o livro de Romanos é um livro de fundamentos, Filipenses é um livro que os fundamentos produz a vida cristã normal. E a carta de Paulo aos Efésios seria, por causa do fundamento lançado e a experiência cristã normal, teríamos a igreja normal do ponto de vista bíblico do Novo Testamento. É maravilhoso nos aprofundar sobre o caminho da espiritualidade e aquele capítulo 3 tão excelente de Paulo aos Filipenses. Mas o Senhor não me permitiu entrar nisso. E, embora a gente quer honrar os irmãos, mas sobretudo o Senhor nos chama para honrá-lo, né? E assim nós estamos honrando os irmãos. Me pesa o coração que se tem, digamos, uma linha de movimento no século XX especialmente, e agora no século XXI, que enfatiza a experiência cristã normal, ou a carreira cristã normal, essa questão de prosseguir para o alvo, ou como foi a ênfase tão forte do irmão T. Austin Sparks, uma vida em Cristo. Ao mesmo tempo, esse povo é o povo que se declara ou se pensa ser o remanescente, que de alguma forma está migrando de Babilônia para
o terreno de Jerusalém, o chamamento para a restauração do testemunho do Senhor. A grande questão é que, como eu apontava, a advertência do irmão Martin Lloyd-Jones, é que muitas vezes esse movimento aconteceu na convenção de Keswick, ou entre os irmãos que seguiam a linha da vida interior. Se torna um grande problema quando isso tem um fim em si mesmo. E o mais danoso é quando podemos acreditar de que nós estamos no caminho certo e, de alguma forma, nos orgulharmos disso, sendo que espiritualmente nós estamos aquém do que acreditamos estar. É possível se sentir Filadélfia. E quando se diz ser Filadélfia, esse é o arroto do orgulho de Laodiceia. Fatalmente, estão em Laodiceia todos aqueles que se autodeclaram estar em Filadélfia. Isso é um problema muito grave. O livro de Ageu não é uma profecia dirigida a um povo no Egito e não é uma profecia dirigida a um povo em Babilônia. Ele é dirigido a um povo remanescente que migrou da Babilônia por causa do avivamento que começou no espírito de Ciro, consequência da palavra profética que soou dentro de Babilônia, na época de Daniel, especialmente. E esse remanescente migrou de Babilônia para Jerusalém. Eles primeiro restauraram o altar, e esse é o caminho do Senhor, que sinaliza a todos quantos, de fato, estão no terreno de Jerusalém. É que, antes de tudo, não se deve pensar em proteção, não se deve pensar em qualquer uma outra coisa referente à ordem normal da casa de Deus, muito menos sob liderança. A primeira coisa que se deve restaurar é o altar. E o altar aponta para a cruz, ou Cristo crucificado. Ninguém pode dar um passo em direção ao caminho do Senhor se você não estiver disposto a aceitar a morte para si, para tudo que é seu, para que tudo seja de Cristo. O grande problema é que, embora se tenha restaurado o altar no capítulo 3 de Esdras, e depois lançar os fundamentos da casa do Senhor, no final do capítulo 4 de Esdras, gradativamente eles estavam voltando para a Babilônia. Não fisicamente, mas no seu coração. Quando chegamos ao final do capítulo 4, a obra do Senhor havia parado por pelo menos 16 anos. E no capítulo 5 de Esdras, Deus envia Ageu e Zacarias. Quando Ageu começa a profetizar, então nós temos essa palavra do Senhor. Em primeiro lugar, ele se dirige aos líderes que estavam encabeçando o remanescente. A palavra tem muito mais peso sobre Zorobabel porque ele era um governador. E, em segundo lugar, sobre Josué, que era um sacerdote. Sempre que Deus promove avivamento, precisa de governo. Não havendo sábia direção, o povo cai. Satanás sempre vai atacar a liderança e nós precisamos orar muito por aqueles irmãos que o Senhor levanta para nos servir. Você se lembra que falávamos ontem que Zacarias viu Satanás se opondo a Josué ao seu lado. Nós muitas das vezes ignoramos que estamos numa grande e terrível batalha espiritual. E como nós precisamos orar. Hoje o meu coração se alegrou muito. Acordei, o Senhor me acordou ainda escuro para estarmos em oração. E o dia foi amanhecendo e que alegria ouvir as orações de muitos irmãos, especialmente as irmãs que estavam orando de manhã. E as irmãs estavam orando lá atrás e estavam ecoando lá no nosso quarto. E eu fiquei atento para ver se eu ouvia a voz dos varões. Não quero dizer que os varões não estavam orando, às vezes estão orando mais silenciosos. Mas eu escutei mais roncos de homens do que oração. E é estranho que, de alguma forma,
por muitas vezes existe mais fervor nas irmãs do que nos irmãos. Isso é um problema grave. Porque se nós seguirmos um desequilíbrio de anular o ministério, o serviço das irmãs, teremos um grave problema. Jesus incluiu muitas mulheres no seu ministério, corrigindo o autoritarismo do judaísmo. Ele incluiu a primeira mulher no seu discipulado. E quando Marta e Maria também foram incluídos, especialmente Maria, que assentou os seus pés, aquilo foi uma correção. Quando nós chegamos na ressurreição do Senhor, vocês sabem que primeiro as mulheres viram o seu ressuscitado. E que foi a elas que o Senhor encomendou a palavra de avisar aos discípulos, e ainda assim eles não creram. E quando Jesus estava na cruz, somente um varão estava ali. O resto eram irmãs, 3 pelo menos. Pode ser que algumas vezes teremos 3 vezes mais mulheres do que homens numa assembleia local. Ou pelo menos 2 vezes mais. Pelo menos em Betânia você tem 2 mulheres e 1 homem. Quando Jesus estava para ressuscitar Lázaro, permita-me esse parêntese, e Marta se achega ao Senhor, eu fiquei impressionado quando o Espírito Santo uma vez abriu os meus olhos, que Marta teve a mesma revelação que Pedro, em Mateus capítulo 16, quando Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, o Senhor deu as chaves do reino para ele. Mas Marta falou exatamente a mesma coisa. Eu sei que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente que havia de vir. Ou seja, Marta tinha um nível de revelação tão profundo quanto Simão Pedro. E se a ele foi dada a chave do reino que representa o ministério da palavra, o que essa irmã recebeu? Então você vê que a igreja em Jerusalém, na verdade, é Betânia multiplicada. A obra profunda que Deus fez em Betânia, por causa dessas 2 mulheres que se consagraram, ali representa aquela comunhão, o coração do Senhor no seu ministério. Então nós podemos ver que Jerusalém, ela foi uma Betânia que implodiu ali em Jerusalém, e ali eles passaram a vender o que possuíam, repartir o que tinham, e viver aquela vida profunda, porque a glória da igreja em Jerusalém, na verdade, é a expansão do que o Senhor plantou em Betânia. E parece que a igreja em Filadélfia, na carta do Senhor, no livro de Apocalipse, também é Betânia no tempo do fim. Mas lembre-se que isso começou com Jesus encontrando mulheres. Romanos 16, temos muitas mulheres. Não podemos anular o Cristo vivo que habita nas mulheres. Alguns irmãos falam: as mulheres estejam caladas na igreja, mas os homens também estejam calados na igreja. Só Cristo pode falar na igreja. E Ele fala através dos homens e através das mulheres. O problema é quando os homens falam. E o problema é quando as mulheres falam sem Cristo. Então não diminua as mulheres. Você também não tem nenhuma autoridade, nem menos eu. Deus colocou os homens numa questão de princípio de autoridade, mas em Cristo, não sem Cristo. De maneira que em Cristo não há nem macho nem fêmea, mas Cristo é tudo em todos. Então há muitos encargos e há muitos serviços do Senhor com as nossas irmãs na igreja. Que o Senhor avive a sua obra, avivando também as nossas irmãs. E infelizmente, quantos lares nós encontramos varões tão enfraquecidos, e as mulheres são as colunas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Embora Ele tenha dado o seu governo, a sua autoridade aos varões, o que seríamos sem aquelas irmãs que são as estacas no tabernáculo, que às vezes não estão aparecendo, mas elas que estão sustentando a casa de Deus, que por misericórdia está em pé. Fica essa palavra de encorajamento para todos nós, irmãos. O Senhor fala aos líderes, usando Ageu. Lembre-se que ele se dirige a Zorobabel e a Josué primeiro. E qual é o povo? Falando a Malaquias, qual é o sacerdote? Tal é o sacerdote, assim é o povo. E isso me faz lembrar algo muito interessante, porque de alguma forma o povo está numa posição de contentamento, eles acham que estão bem. Você se lembra uma vez que o Senhor dirigiu palavras de advertência tão fortes no Novo Testamento
e ele se reporta primeiro à liderança, nós podemos encontrar o falar do Senhor no livro do Apocalipse, as 7 cartas do Senhor, as 7 igrejas da Ásia. Eu vou apenas mencionar, digamos, numa tipologia de Ageu falando a Zorobabel e a Josué, e aqui o Espírito Santo, o Senhor falando ao anjo de cada uma dessas igrejas, através de João. E olha que coisa, como que o Senhor faz. O Senhor escreve às 7 igrejas da Ásia, mas lembre-se que ele não está falando primeiramente ao povo. No capítulo 2 de Apocalipse, a direção é ao anjo da igreja em Éfeso, assim como Ageu se dirigiu à liderança do remanescente que estava em Jerusalém. E quando ele se dirige ao anjo da igreja em Éfeso, versículo 4, ele diz, capítulo 2, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A igreja estava retendo as tradições, estava sustentando o que eles haviam aprendido no tocante à ortodoxia, porém não havia realidade espiritual, e o Senhor os chama ao arrependimento, senão ele poderia remover o candeeiro desse lugar, e eles iam continuar com todas as suas atividades. Muitas das vezes o Espírito Santo foi embora e a Assembleia não percebeu. E quando isso acontece, o candeeiro é removido. E as pessoas continuam tranquilas. Quando nós estamos num período de declínio, de apostasia, porque infelizmente, embora a igreja em Éfeso representa uma base sólida do ministério de Paulo na Ásia, onde por cerca de 3 anos toda a Ásia ouviu a palavra, passaram-se cerca apenas de 30 anos, e o diabo conseguiu gerar esse declínio, onde se tem a ortodoxia, onde se tem a prática, a liturgia, toda a tradição, tudo seguindo, inclusive as boas obras, porém o fogo do amor, da paixão, do zelo, da santidade do Senhor havia sido perdido. O povo estava tranquilo. Não é esse o tempo que nós estamos vivendo? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e senão eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. E, lamentavelmente, isso na história aconteceu. No verso 8, ao anjo da igreja que está em Esmirna, percebe que ele está se dirigindo ao anjo da igreja, vamos dizer, aos irmãos responsáveis, não importa se você acredita, alguns acham que eram os bispos, os presbíteros, os mais tradicionais acreditam que são os pastores, um único pastor. Me refiro mais à linha tradicional reformada, mas eu conheci irmãos místicos que acreditam que anjo é anjo literal, outros acreditam que num período de declínio são mensageiros que representam aqueles irmãos, digamos, de olhos abertos, por onde o Senhor está podendo falar por meio deles. Nós temos várias interpretações. É interessante que João e o Espírito Santo não se preocupou em dar uma interpretação muito clara. Na verdade, o anjo já é uma interpretação das estrelas que estavam na mão do Senhor. Mas isso representa, de alguma forma, a linha de frente de uma assembleia local. O Senhor vai se dirigir primeiramente ali. Graças a Deus, a Esmirna, o verso 9 diz, eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, porém você é rico. De fato, eles eram pobres, literalmente, mas espiritualmente eles eram ricos. Mas mais adiante, o Senhor vai falar à igreja de Laodiceia que se achava rica, e, no entanto, a igreja era pobre. Capítulo 3 do livro de Apocalipse, fazendo um contraponto, a igreja em Esmirna, que literalmente era pobre, o Senhor chama ela de rico, ou de rica. Capítulo 3, verso 14, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Muito interessante que esse pensamento da palavra, a etimologia da palavra Laodiceia, também pode reportar a opinião do povo, de laico. Lá em Ageu diz assim, esse povo diz. E qual era a situação de Laodiceia? Esse povo diz. Já não era a palavra de Deus, era a palavra da igreja.
quando, digamos, o próprio ministério tem uma interpretação que está mais em evidência do que a autoridade das Escrituras. Quando se perde a pureza e a simplicidade devidas a Cristo. E quer se implantar uma linguagem, digamos, esdrúxula. É uma palavra meio difícil mesmo. Quando o Caio Fábio estava em ascensão, um homem que Deus tanto usou na nação, mas ele atingiu essa posição de Laodiceia. Então surgiu no vocabulário uma palavra que nunca ninguém conhecia, chamado palavras caiofabianas. Porque ele começou a fazer junções de palavras que quebrava a linguagem, o vocabulário da língua portuguesa, e implantou um novo vocabulário. De maneira que o povo simples, os pobres, as pessoas de menor cultura já não entendiam muita coisa do que ele falava. C.S. Lewis, um grande filósofo e pensador, mais pensador do que filósofo, ele disse que o Senhor do universo majestoso nunca usou de uma linguagem erudita para falar para uma lavadeira de roupa. Ele usava uma palavra simples. Infelizmente, hoje nós vamos ouvir as mensagens, nós temos um tema tão espiritual, tão celestial, e uma linguagem, às vezes, tão ascensional, de maneira que os irmãos mais simples não conseguem entender. Laodiceia representa a arrogância teológica, a arrogância posicional, a arrogância que menospreza os outros e se sobrepõe sobre os outros. Uma posição, um espírito de orgulho, onde haja que não se precisa mais de ninguém. E o Senhor falando à igreja em Laodiceia, dizendo que Ele é o Amém, e Ele é a testemunha fiel e verdadeira, ou seja, não a Laodiceia. Ele é o princípio da criação de Deus. A obra de Deus como princípio não começou ali, naquela assembleia, naquele ministério, naquele mover. Não há motivo para vaidade. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois diz, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Tem irmãos que acham que não precisa mais dos outros, nem de outros ministérios, nem de complementação, aonde se anula os dons, a diversidade, os serviços, e só eles estão, digamos, em evidência. Só eles são os ungidos, ou só aquela assembleia é a Filadélfia de Deus. Esse é o caminho do fracasso. Isso aqui, digamos que é uma ilustração do que aconteceu com aquele remanescente no tempo de Ageu. Esse povo diz, quando o povo começa a dizer, nós estamos em Laodiceia. Depois de Esmirna, nós temos a carta do Senhor à igreja em Pérgamo, voltando ao capítulo 2, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo. Pérgamo representa casamento com o mundo. Nosso irmão falava hoje de um cristão que edifica sua casa ali entre Sodoma e Gomorra. Olha aqui, ó. A igreja em Pérgamo casado com o mundo. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Você percebe que a cada igreja dessa o Senhor se revela de uma maneira? Se você está em Pérgamo, ele se revela como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Se você está em Éfeso, ele se revela como aquele que sustenta os candeeiros e tem os candeeiros nas suas mãos. Se você está em Esmirna, ele se revela como aquele que é o ressuscitado, que esteve morto e ressuscitou. Por isso que nós precisamos da contribuição de todos os irmãos e a comunhão das igrejas para que haja plenitude de Cristo, porque senão seu Cristo será muito pequenininho, você vai confinar ele a uma visão pequena na sua assembleia local. Mas ali o Senhor fala a eles, verso 13 do capítulo 2, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. De fato, era uma imagem arrogante do imperador, mas ao mesmo tempo significava onde Satanás de fato estava operando.
Você lembra quando Paulo fala à igreja em Corinto, entrega esse jovem que está abusando da sua madrasta a Satanás? De algum modo, Satanás está entrando na igreja por causa da união dos membros da igreja com o mundo e com o pecado. Então se cria uma brecha para o inimigo operar na igreja, onde não tem disciplina moral, disciplina doutrinária, abre-se brecha para Satanás colocar o seu trono entre os irmãos. Que coisa terrível, que vai entrando um casamento do mundo com a igreja. Hoje as pessoas querem desenvolver um meio de estratégia de marketing e muitas outras formas para atrair as pessoas do mundo para dentro da igreja. Estranhamente, a palavra igreja, no grego eclesia, é os chamados para fora do mundo. Mas agora você coloca o mundo dentro da igreja? Então nós estamos voltando ao mundo. E isso é a igreja em Pérgamo. Então o Senhor se revela dessa maneira a eles. Quando chegamos à igreja em Tiatira, verso 18, ao anjo da igreja em Tiatira escreve, chega no verso 20, tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Tenho, porém, contra ti. Ah, irmãos, queria dar uma palavra de encorajamento e de amor. Se você fala que é Filadélfia, isso é a confissão de Laodiceia. Laodiceia sempre vai imitar a Filadélfia sem a unção de Filadélfia. Muitas coisas, na ingenuidade, às vezes nós falamos que somos. Eu me lembro que uma vez, alguém próximo ao irmão Christian Shen contou para mim que ele estava respondendo várias perguntas. Aí chegou uma hora, alguém perguntou para ele, irmão Shen, qual o seu ministério? E o Shen parou, ficou em silêncio. E ficou em silêncio um bom tempo, depois pegou a Bíblia dele, saiu e foi embora. Largou os irmãos lá. Acabou. Eu nunca vi o Shen falar que ele era alguma coisa. Quando alguém chamava ele de doutor Shen entre os irmãos, ele não atendia. Quando chamava ele de irmão Shen, ele parava e dava atenção. O inimigo quer sempre massagear o ego dos homens. E isso é uma estratégia maligna. O irmão Shen não quis centralizar nada para ele. Basta você olhar o ministério do irmão, você sabe pelo seu serviço qual é o seu encargo, o seu ministério. Então, muito cuidado para você não falar que você é alguma coisa. Olha aqui o que o Senhor está falando. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Não se declara que você é profetiza ou profeta. Não fala que você é alguma coisa, você não é alguma coisa. E quanto mais você conhecer o Senhor, menos de si você vai falar. Mais você vai apontar para Cristo. Quando fala de si, fala das suas vergonhas. Fala de fraqueza, ou fala do Cristo que fez algo em si, mas nunca de si mesmo. Esse povo diz, que complicado isso quando o povo começa a falar. E mais complicado ainda quando começa, além de falar, ele fala de si mesmo. Paulo falou assim, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e nós como vossos escravos. Ele se comportava como escravo dos irmãos, não como os senhores dos irmãos. Tenho, porém, contra ti. A igreja em Sardes, capítulo 3, a igreja em Sardes escreve. Interessante que, irmãos que estudam a língua original, acredita que essa palavra também pode ser aplicada à palavra remanescente, ou a palavra que se sobrepõe a um movimento de reforma que sai de dentro da reforma. E esse movimento, vamos dizer, os remanescentes. O Senhor diz assim no verso 1, na parte B, conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Vamos dizer que isso representa a reforma.
Olha o que aconteceu com a reforma, irmão. Se tornou um movimento denominacional. Alguns estão presos há 4, 5 séculos atrás. Quantas vezes perguntam para mim, irmão, você é calvinista ou arminiano? Eles querem me levar 4 séculos atrás, 3 séculos atrás. E eu pergunto, Jesus era calvinista ou arminiano? Se você puder me responder, eu vou te responder. Eu falei, não, Jesus não era nem calvinista nem arminiano. Eu falei, eu sou discípulo de Jesus. Se você me perguntar se eu creio na eleição, eu vou perguntar a você se está na Bíblia. Tá, então eu creio. Mas você crê no livre-arbítrio? Eu falei, está na Bíblia? Aí a pessoa não responde. Então nós temos um problema. Nós cremos numa eleição segundo a presciência de Deus. Mas não podemos danificar a natureza e os atributos incomunicáveis de Deus quando você fala que o Senhor quer destinar alguns ao lago de fogo. Sendo que a Bíblia diz que Ele é amor e que Ele enviou o Seu Filho para salvar todo o mundo e quer salvar o mundo inteiro. Eu não teria condição de responder se alguém me perguntasse quantas filhas você tem. Tem 3. Nós vamos ter que mandar 2 para o inferno e 1 para o céu. Qual das 2 você vai escolher? Puxa, que pergunta difícil. Nem meu cachorro, nem minha formiga eu vou querer mandar para o lago de fogo, quanto mais meus filhos. Então esse é o problema do hipercalvinismo. Isso é muito sério. Mas isso nós não vamos parar esse labirinto de discussões teológicas. Vamos seguir o Cristo vivo. Porque também o assunto da eleição está na Bíblia e nós não podemos menosprezar isso, irmãos. Claro que quando um hipercalvinista entender que a eleição e a predestinação é para sermos conformados à imagem de Cristo e não para nos tirar do inferno ao céu, e aí está o problema da crise entre os arminianos e os calvinistas. Tudo que diz respeito à Bíblia está relacionado a Cristo, não ao homem. Então o Senhor tem essa contenda com a igreja em Sardes, que diz que está viva, porém está morta, e graças a Deus tem o seu louvor em Filadélfia. Mas vamos voltar ao livro de Ageu. A minha intenção era mostrar que, assim como o Senhor falou a essas 7 igrejas, a começar pelo anjo da igreja, o Senhor nesse tempo, Ele também tem falado conosco, irmãos. A grande pergunta é, onde estão os irmãos responsáveis pelas assembleias locais? Eu não gosto muito desse termo irmãos responsáveis, porque dá a entender que todo mundo na igreja é irresponsável. E só temos 2, 3, 4 irmãos responsáveis. Às vezes o irmão fala, não, nós somos irmãos responsáveis. Eu falei, e todo mundo é irresponsável aqui? Não, irmão, não é isso que a gente quis dizer. Mas é interessante que os irmãos que se dizem responsáveis, nas suas práticas, são irresponsáveis. Porque quando diz respeito a liderar, eles são responsáveis. Mas quando diz respeito às advertências, ou assumir responsabilidade do porquê dos desvios, da indisciplina na casa de Deus, porquê da leviandade, eles não assumem a responsabilidade. Não, irmão, você sabe que o povo é difícil, mas a culpa então é do povo? Ou seja, somos responsáveis quando temos louvor, mas quando há disciplina, esse assunto não é conosco. Estão entendendo, irmãos? Infelizmente, os mais irresponsáveis são os irmãos responsáveis. Quando eles deixam de realmente representar o Senhor, estão representando a si mesmo, e a casa de Deus está indo cambaleando por falta de responsabilidade espiritual na casa do Senhor. Usando Lucas, o Senhor falou assim, o servo que conheceu a vontade do Senhor e não cumpriu, será açoitado com muitos açoites. Mas aquele servo que não soube a vontade do Senhor e não cumpriu, ele será açoitado com poucos açoites. Olha, mas se ele não sabia, por que ele vai ser açoitado com poucos açoites? Porque ele não procurou saber. Entende, irmãos? Quem sabe e não faz, vai ser açoitado com muitos açoites. E quem não sabe, vai ser açoitado também. Por quê? Porque ele não procurou saber. Hoje, muitos irmãos não sabem qual é a vontade do Senhor.
mas também não estão pouco preocupados em procurar saber, por isso que estão sendo açoitados. Graças a Deus se o Senhor nos açoita hoje, porque nós queremos um pastor com cajado. Mas o bom pastor, de Salmo 23, Davi disse que a sua vara e o seu cajado me consola. Você só vai encontrar falsos pastores sem vara, especialmente quando eles estão preocupados com o dinheiro. Então pode adulterar, pode levar uma vida livre, desde que você seja um bom dizimista e dê muito mais do que o dízimo. Mas se você encontrar alguém que serve pelos interesses de Cristo, ele não vai poupar a vara da palavra do Senhor, porque seu compromisso é com a cruz de Cristo e a glória de Deus. E como Jesus falou, o zelo, ou diz a palavra em relação ao Senhor, o zelo da tua casa me devora, me consome. Há um zelo santo pela casa do Senhor. E aqueles que são pelo Senhor, eles têm zelo pela santidade do Senhor na sua casa. Então, queridos, voltando a Ageu, por isso nós estamos vendo porque que Ageu foi um profeta que começa a falar, primeiramente, a liderança da casa do Senhor. E que lástima que hoje estão se cultivando conferências que falam ao povo, mas às vezes está massageando o povo no seu próprio engano, porque entrou a mornidão, e cada um está correndo a sua própria casa, tanto a sua casa literal, no sentido de querer adornar a sua casa, como se você estivesse no Egito ou em Babilônia, como também eu fiz uma aplicação à sua própria assembleia local. João Batista falou que quem tem a noiva é o noivo. O amigo da noiva se alegra com o noivo, mas não com a noiva. Se você tem um amigo que está se alegrando com a tua esposa ou com a sua noiva, ele se tornou seu inimigo e um traidor. E João Batista era um ministério. E podemos dizer que essa frase representa que hoje alguns ministérios estão tendo prazer na noiva. E a noiva está tendo prazer neles. Quantas centralizações em ministérios, quanto exclusivismo, quantas preferências ministeriais, em detrimento uns dos outros. Isso é Laodiceia, isso é Babilônia. Isso aconteceu à igreja em Corinto. Uns diziam ser de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro. Mas Paulo falou que tudo é vosso, até a morte é nossa. Não devemos ter medo nem menosprezar nada. Então, queridos, quando Ageu está falando, ele está falando a um povo que veio de Babilônia, começou a edificar a casa, mas por causa da perseguição, do desânimo, da pobreza e de uma falsa interpretação cronológica, uma falsa interpretação de profecia, o povo aceitou esse contentamento e houve um esfriamento espiritual. Ah, irmãos, quantas palavras hoje têm desanimado os irmãos. Alguns falam assim, não buscam orar para ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo já habita em você. E as pessoas aplaudem isso. Mas você vai encontrar Paulo falando, enchei-vos do Espírito. Esses mesmos irmãos que falam isso, gostam de um bom vinho requintado. Mas Paulo diz, não vos embriagueis com vinho de a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então nós invertemos as coisas, não nos enchemos do Espírito, mas vamos em boas adegas requintadas e caras para comprar um vinho caro. Estão entendendo, irmãos? Se você encontrar os profetas de Deus, e eu vou te recomendar alguns, leia Leonard Ravenhill. Você nunca mais vai ser o mesmo. Leia Horatio Bonar. Leia Tozer. Ouça Paul Washer. Ouça John Piper. Leia os puritanos. E você vai encontrar que esses homens foram homens que abandonaram tudo para ser cheio do Espírito Santo. O Leonard Ravenhill falou certa vez, de tudo que você possui, possua a unção. Em outras palavras, venda tudo se for preciso. Tudo, abandone tudo se for preciso para você adquirir a unção. Ele chegou a falar, se você me perguntar o que é unção, eu não vou saber te explicar. Mas uma coisa eu sei quando temos
e sei quando nós não temos. Que coisa extraordinária, irmão. Ele não era um erudito na palavra, mas era um homem cheio do Espírito Santo. Certa vez o Charles Finney, um avivalista, perseguido pela igreja de Sardes, mais ortodoxa, que crê no cessacionismo ou nos dons de operações do Espírito Santo, como se ele tivesse ficado só no primeiro século. Esse homem era tão cheio do Espírito Santo, que ele entrou numa fábrica, e todos os trabalhadores caíram de joelhos sem ele abrir a boca. Esse é um homem cheio do Espírito Santo. Existiu um outro grande evangelista no século XIX, D.L. Moody. Moody pesava cerca de 130 quilos, um consolo para os mais cheinhos. Porque alguém disse que cada grama daquela valia a pena. Porque ele era totalmente ungido pelo Espírito Santo. O problema é se você tem 130 quilos e não está cheio de unção. Então não vale a pena. Ah, irmãos, ele teve um cooperador chamado Torrey, e o Torrey era um erudito, e eu fiquei impressionado quando li a sua biografia, porque o Moody falava assim: Torrey aluga o maior lugar, o maior estádio da cidade tal, para 3 horas da tarde. O Torrey olhava, um homem erudito, lógico, a cabeça toda sistematizada. Eu falei: isso é impossível. Está todo mundo trabalhando, essa hora, ninguém vai liberar os seus funcionários. Aluga. Ainda mais dia de semana, aluga. Lá ia ele, o Moody está cada vez pior, né? Não é possível. Irmãos, as fábricas, as empresas fechavam. Eles queriam ouvir o indouto que falava errado. O Moody falava errado, escrevia errado. Mas parava uma cidade porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. E às vezes os eruditos, uma vez ele foi pregar no lugar e um grande acadêmico ia pregar também, num outro lugar. E toda a audiência, a plateia daquele erudito, foi lá ouvir o Moody. As pessoas não queriam palha, queriam pão vivo que veio do céu, uma comida quente. Um homem de Deus. Tem um livreto dele, um livrinho chamado 7 Segredos para ser usado por Deus. O título original seria Porque Deus usou Moody. Ele não está aí, né, filha? Ele é bem pequenininho, irmãos. Ele tem 7 segredos, 7 princípios que o Moody estabeleceu na vida dele. E uma deles era ser cheio do Espírito Santo. O Torrey falava que ele era tão obediente que se ele entendesse que Deus pedisse para ele pular de uma janela, ele pularia. E o Torrey tinha um grande problema com ele, porque ele arrumava a conferência para o Torrey pregar, que também era um grande homem da palavra. Mas ele falava: Torrey, você vai pregar como o homem deve ser cheio do Espírito Santo. Mas você vai pregar isso. E acabou. Hoje nós não queremos que os irmãos mais velhos façam como Paulo fez com Timóteo. Eu estou enviando você para tal lugar, Tito para outro, Epafrodito para outro lugar. Nós achamos que isso é abuso de autoridade no lugar de crer que há homens que Deus usa pelo Espírito Santo para liderar outros cooperadores e assembleias e ministérios, desde que o Espírito Santo esteja nos guiando. E o Torrey pregava, irmãos. E por isso ele se tornou o substituto de Moody e o líder, e vocês vão espantar agora, surgiu uma universidade chamada Instituto de Moody. Moody começou uma editora, sendo ele um iletrado, porque quando ele foi procurar folhetos para evangelizar os pobres e leigos, as editoras não publicavam isso. Queria publicar livro para uma classe mais requintada. Então ele começou a fazer. E depois ele começou um orfanato. E depois ele começou um treinamento para jovens, meninas e meninos. E depois começou treinamento para pastores, treinamento para jovens, até criar uma editora. E hoje continua isso aí, o Instituto Moody, tem livros publicados por esse instituto. E se tornou um celeiro de obreiros para o mundo inteiro. Qual o segredo desse homem letrado e indouto? Filho de um alcoólatra, que perdeu o pai cedo, sofria bullying porque andava meio torto, com o pé meio desajeitado, e era gordinho e falava errado. Um homem que não tinha nada para ser usado por Deus. Ele foi um homem cheio do Espírito Santo. Ah, irmãos,
Precisamos voltar a esses princípios e a essas pregações dos pais do passado que abalaram o mundo. Tem um outro livro chamado O Mundo em Chamas, de Wesley. Não é Wesley, John Wesley. Me falta agora o primeiro nome dele, mas pelo caminho eu devo lembrar. Você lembra? Não, mas é bem conhecido. Eu tenho vários livros dele. Eu estou precisando almoçar, irmãos, comer alguma coisa gostosa que a mente está. Acho que é Wesley Duell, que é o nome do autor. Acho que é isso. Ele tem um livro chamado O Mundo em Chamas. E ele conta a história de muitos irmãos que Deus usou. Ele fala a história de John Wesley. Wesley falava: ou você põe chamas e fogo no seu sermão, ou você põe o seu sermão no fogo, porque ele não vale nada. Ele tinha uma pregação contra os acadêmicos que não tinham poder no púlpito porque levavam a vida leviana. Um outro companheiro dele era o George Whitefield, que impactou multidões na Europa antiga. Pregadores que esse mundo não era digno de conhecê-los ou de ouvi-los. O que dizer de Jonathan Edwards, que as pessoas gritavam ao ouvi-lo, porque era um homem em chamas. Quando nós encontramos Ageu, nós encontramos um perfil de profeta assim. Nós precisamos voltar a isso, irmãos. Ageu está trazendo uma sentença muito dura a um povo que havia voltado para o caminho do Senhor, mas no seu coração estava voltando para a Babilônia. E o povo estava em período de engano do contentamento. Estavam satisfeitos com a posição que eles estavam. Ageu profetizou por cerca de 4 meses apenas. E nós temos 4 profecias de Ageu nesse livro. E depois que ele passou a profetizar, o templo foi concluído. Olha o quanto nós precisamos de profetas inflamados por Deus. Porque aquela glória de Deus que voltou para os céus no livro de Ezequiel, agora nós vemos que a presença do Espírito Santo voltou para Jerusalém, porque eles ouviram a palavra de Deus através de Ageu. Olhem o livro de Esdras, o capítulo 4, o último versículo. Bem, você me arruma água, filho? Por favor. O livro de Esdras, obrigado, irmão. Tinha um banquinho aqui, mas acho que é só para o Osíris. Um dia eu chego lá. Eu não sou camelo, irmãos. Por você, né, Osíris? Obrigado, irmãos. O final do capítulo 4 de Esdras, versículo 24 diz: Cessou, pois, a obra do Senhor, cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Quer dizer que pelo menos durante 2 anos a casa do Senhor ficou abandonada. Então, quando há esse desvio e o povo de Deus passa cada um a cuidar da sua própria casa, diz o capítulo 5, verso 1: Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Não adianta ter homens trabalhando na casa de Deus se o Espírito Santo não estiver com eles.
E o Espírito Santo não está com homens repentinamente. É um enchimento gradativo à medida que há consagração, arrependimento, renúncia. Perguntaram ao irmão Shen também quanto tempo se deve para se preparar um sermão. Ele disse, uns 20 anos. Hã? Qual? Eu achei que era sentar ali, meia hora. Isso é uma vida, irmãos. É como uma mulher grávida que está naquela gestação. Às vezes nós achamos que, se a gente chegar aqui no púlpito, deve ter alguma mágica aqui. Alguém já perguntou para mim, irmão, que Bíblia que você está lendo, que eu quero comprar uma igual. Eu falei, mas é a mesma da sua? Mas eu não acho essas coisas. Não tem mágica, irmãos. Tem morte, tem espada, tem fogo. É uma vida, não querendo tomar a nós como exemplo, mas que Deus tenha misericórdia de nós nesse tempo, irmãos. Faltam homens cheios do Espírito Santo. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesus, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, ao qual está em Jerusalém, e com ele os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Não foram irmãos que vieram ministrar numa conferência e depois evaporaram. Não. Eles foram homens que colocaram os seus ombros para levar o peso do ministério junto com os irmãos. Se tornaram companheiros. Quando chegamos ao capítulo 6 de Esdras, versículo 14, os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e terminaram-na, segundo o mandato do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, reis da Pérsia. Acabou-se a casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Você está vendo, irmãos, que eles iam edificando e prosperando, e eles concluíram por quê? Porque eles se submeteram e ouviram a palavra que Deus falara por meio desses profetas. Mas não foram palavras agradáveis, mas foram palavras para trazer o povo de Deus de volta ao propósito de Deus. Nós vamos encontrar que sempre que o povo de Deus se desvia, é hora de aparecer o ministério dos profetas. Nós precisamos de profetas sempre, mas muito mais quando estamos num tempo de desvio e escuridão. Por isso que nós podemos pensar e acreditar, conforme muitos irmãos que estudaram o livro de Ageu, que o primeiro capítulo é um capítulo de exortação. Então não estranhe se é uma palavra dura quando nós começamos a compartilhar e a meditar sobre o livro de Ageu. E o Senhor está se referindo ao povo dele, a começar pela liderança, e ele está reclamando em primeiro lugar porque o povo está falando. Mas o povo está falando uma palavra que está desalinhada, separada do falar de Deus. Como nós precisamos, como disse Paulo, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, exortando-vos, ensinando-vos, aconselhando-vos. Nós precisamos ser cheios da palavra de Deus, para não ser o que o Ageu está falando, esse povo já não é mais o povo de Deus. Quando você chega no livro de João, o povo está tão envolvido com as festas de Israel, que o Espírito Santo, usando João, fala assim, a festa dos judeus. Já não era a festa de Deus, já não era a festa do Cordeiro, já não era a Páscoa do Cordeiro, porque eles excluíram o verdadeiro Cordeiro da festa da Páscoa. E agora se tornou aquela festa só a festa dos judeus. O Senhor usa os profetas para falar de vossas conferências, os vossos
ajuntamento, já não é mais do Senhor. Ele saiu do meio do povo dele por causa do pecado e da falta de santidade. Corremos o risco de nos ajuntar para pior e não para melhor. E das nossas conferências não serem conferência do Espírito Santo, mas serem simplesmente as nossas conferências. Estamos dispostos a ele atrapalhar os nossos arranjos? Ou nós queremos um controle, uma coisa tão bem organizada que nem o Espírito Santo pode mudar? Irmãos, precisamos de ordem. Deus é um Deus de ordem. Precisamos de programação. Mas nunca jamais que isso fuja da dependência do Espírito Santo. Porque Ele pode nos surpreender a qualquer momento e mudar todas as coisas. Se Ele é o Senhor soberano da igreja. Graças a Deus que fazemos o melhor que podemos para o Senhor. Mas sempre devemos orar: Senhor, tem misericórdia de nós. Não nos deixe substituir a direção do Teu Espírito, mas que o Senhor intervenha. Certa vez o Spurgeon orou: ó Deus, envia-nos uma chuva de santa desordem. E eu tenho repetido isso constantemente, porque as coisas estavam tão ordenadas que eles já não sentiam falta do Espírito Santo. E nada é mais ordenado sem bagunça do que um cemitério. Ali ninguém vai fazer nada fora da ordem. Às vezes estamos tão bonitinhos por fora e morto e fedorento por dentro, que Deus envia uma santa desordem em nosso tempo, como aconteceu no Vale dos Ossos Secos. Quando veio a palavra profética no Vale dos Ossos Secos, a primeira coisa que aconteceu, você lembra o que foi? Um reboliço. Tem reboliço que vem de Deus, irmãos, quando os homens estão organizando demasiadamente a obra do Senhor. Então o Senhor reclama, esse povo diz: não veio o tempo de edificar a casa do Senhor. Então o Senhor pergunta no verso 4, estamos agora em Ageu capítulo 1. Acaso é tempo de vocês habitarem em casas bem acabadas, bem adornadas, enquanto esta minha casa permanece em ruínas? A nossa casa é o lugar onde nós revelamos nossa personalidade. É o lugar do nosso descanso, da nossa privacidade com a família, é onde o nosso caráter é revelado. Mas qual era o problema? O problema é que a casa de Deus estava em ruína, e Deus não é um Deus de ruína, nem de desordem, nem de caos, no sentido de desordem que representa declínio. Em outras palavras, irmãos, eles estavam contribuindo em alguns serviços, às vezes contribuindo economicamente, mas eles não eram a verdadeira contribuição. Eles estavam contribuindo de coração, de alma, de vida, sabe aonde? Cada um na sua própria casa. A sua própria casa você dá o melhor, a casa do Senhor você dá o resto. A casa do Senhor, a sua casa você compra o melhor que você puder, nem que seja mais caro. A casa do Senhor, às vezes nem sequer ofertamos porque não sobra, irmãos. O Senhor não é um cachorro para você dar o resto que sobra na sua mesa. E ele vai falar no capítulo 2 que ele não podia aceitar aquelas ofertas deles, porque aquilo era imundo. Eles queriam trabalhar, mas não queriam se santificar. Irmãos, ele estabeleceu o princípio das primícias no Velho Testamento. O que representa as primícias? A primeira parte. Por que eu só queria as primícias? Porque eu só queria o primeiro de tudo da vida de todos nós. Se nós não pudermos dar as primícias do que recebemos do nosso salário, significa que nada é do Senhor, tudo é nosso. O Lutero disse que a última coisa a se converter no cristão provavelmente será o seu bolso. E a única vez que o Senhor comparou algo nesse mundo físico a Satanás, a potestade maligna, foi o dinheiro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é uma potestade. Então lembre-se que você pode ficar possesso se o dinheiro possuir sua vida. Não tem problema você possuir dinheiro. O problema é quando ele te possui. Se ao ofertar você pensar demais, você é meio demônio e meio santo, meio anjo.
Isso é um problema sério. Eu estou falando de constituição mental, de paradigma mental. Nós estamos com o coração dividido. Muitos anos atrás, alguém perguntou, irmão Gerson, esse negócio de sinal da besta, eu não entendo. Você pode me explicar um pouco o Apocalipse, o sinal da besta, assim, detalhadamente, esse sinal, eu estou preocupado, eu não sei como é que é. Eu falei, irmão, eu vou simplificar para você. Você está preso com dinheiro? Estou. Seu coração está preso às coisas dessa terra? Tá. Você tem? Tem. Então você já tem o sinal da besta. Mas eu achei que era um número na testa, um chip na mão. Eu falei, irmão, antes de receber um carimbo na testa, um chip no dedo, na orelha, na mão, primeiro ele vai colocar o 666 no seu coração. E você já tem a marca da besta. Porque você não serve a Deus, irmão. E você quer saber da marca da besta para você escapar. O inferno está cheio de gente assim, irmão, que quer escapar da soberania de Deus para viver uma vida melhor. Você está quase possesso, está faltando pouco. O irmão espantou, e a gente precisa hoje assim. Precisamos ser escandalizados, a nossa pregação está muito leve. Se você prega e não perturba ninguém, você é um mau pregador. O bom pregador, às vezes, ele tem que nos tirar o sono. Eu aprendi isso com Jesus, irmão. Eu estou quase arrumando um chicote e virando as mesas. Neemias agarrou as pessoas pelo cabelo e arrancou os cabelos da cabeça. Vocês acham que o Pablo é bravo? O irmão está falando, acho que nós não vamos convidar mais o Pablo para pregar lá. Você precisava ver Neemias. Neemias agarrava a cabeça e sacudia. Mas ele estava brincando, Pablo, fica tranquilo. Irmãos, cada um corre para a sua própria casa. Como você tem gastado o seu tempo? Quanto tempo você tira para você orar? Esse tempo agora eu ouvi um irmão que serve o Senhor há muitos anos, há mais de 40 anos. Ele não percebeu talvez o que ele falou, mas ele falou que nunca leu a Bíblia toda. Uau! Estão entendendo, irmãos? Às vezes a gente lê a Bíblia como se fosse jovens, meninas lendo carta de noivos apaixonados. A gente quer escolher, assim, só as boas partes. Tem gente que gosta de ler cantares e alguns salmos. Mas que Deus me liberte de Levítico e da genealogia do livro de Crônicas. Meu Deus, aquilo ali, será que foi inspirado pelo Espírito Santo? Mas você vai encontrar depois tesouros maravilhosos se você garimpar nesses livros. Alguns lêem a Bíblia como se fosse uma caixa de promessa. Não sei se vocês sabem o que é isso, né? O movimento pentecostal, o povo não lia a Bíblia, né? Então você compra uma caixa de promessa, de acordo, né? Você acorda de manhã, fecha o olho, ora e puxa ali. Aí é interessante que a caixa de promessa só tem promessa maravilhosa. Ali está o espírito da teologia da prosperidade, né? Mas conta-se, e disseram para mim que não foi uma anedota, que um dia um irmão foi usar a Bíblia como caixa de promessa. E aí ele abriu, fechou o olho e abriu a Bíblia. E aí ele leu a parte que Judas traiu Jesus. Ele falou, meu Deus, está repreendido em nome de Jesus. Por 30 moedas de prata. Depois ele fechou e abriu a Bíblia de novo. Jesus falou, o que tem de fazer, faz-o depressa. Ele foi e traiu Jesus e ficou possesso. Ele falou, não pode ser o Senhor. Aí abriu de novo, Judas se enforcou. Tem gente que lê a Bíblia assim, ele abre a Bíblia, hoje eu vou ler. Eu constantemente estou perguntando aos irmãos, o que você está lendo na Bíblia? Ele falou, irmão, não está lendo. Está lendo assim, como se fosse um horóscopo, né? Tem crente que crê em horóscopo, né? Ele quer ler alguma coisa, fala, hoje meu dia vai ser... Quando as minhas meninas eram pequenas, moravam em Alfenas, uma vez foi um irmão lá em casa, agradecemos o café da manhã. Uma tinha 3, a outra acho que 4, a outra 5 ou 6. Aí uma falou assim, tio, depois que agradeceu, que livro da Bíblia você está lendo?
E isso é verdade, viu, irmão? Eu estou lendo João. Aí a outra falou assim, quantos capítulos tem João, tio? Ele eu acho que... Acha, tio, ou você sabe? Começou a apertar. Qual o assunto principal de João? Eu acho... Acha, tio? E como é que divide o João? Ele falou, se essa é a condição para tomar café, eu não vou tomar café. Não sei. A gente treinava as meninas a ler e depois tinha que resumir e comentar. E hoje eu faço assim com os livros. Tem uma que está me devendo uma redação lá de um livro que leu e eu não esqueci. Senão tem que ler de novo. Irmãos, quanto tempo você gasta com a oração e com a palavra? Ou com boa literatura, ou com mensagens. Então cada um corre à sua própria casa. Agora o Senhor fala no versículo 5 do capítulo 1. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos. O que o Senhor fala agora? Pode ler alto? Pode falar alto? Está vendo o que o Senhor está falando para você fazer? Vamos aplicar isso aqui para nós. A gente precisa ser um povo que considere o nosso caminho, o nosso passado. Consideraste como chegou até aqui. Olha o verso 7, o versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos. O que ele fala? Considerai. Agora olha o capítulo 2, verso 18. A primeira palavra, o que diz? 2,18. Considerai. Irmãos, porque muitas vezes andamos em cegueira e engano? Porque não estamos considerando o nosso caminho, a nossa vida, a nossa casa diante do Senhor. Pare para refletir. Olha o passado, e algumas versões falam, olha o vosso passado. Vocês ficaram 70 anos cativos lá em Babilônia, por causa dos ídolos, e agora vocês estão voltando a edificar o pior de todos os ídolos. Qual era o pior de todos os ídolos? Vocês mesmos. Viver para si mesmo. Viver para agradar a si mesmo. Querer usar a Deus como barganha em benefício de si mesmo. Abençoe nossa casa. Abençoe nosso salário. Abençoe nossa construção. Abençoe. Isso nós aprendemos lá em Babilônia. Não é que não podemos orar pela nossa casa, mas se você ora mais pela sua casa do que pela casa de Deus, você está apostatado. Estão entendendo, irmãos? Ore para Deus te prosperar, para você ser um bom ofertante, um bom mordomo. Peça fé para não dar apenas o dízimo. Peça fé para chegar a um ponto, quem sabe você viver com 10% e ofertar 90%. Estão entendendo, irmãos? Não deixa um Deus chamado Mamão dominar o seu coração e o meu coração. Nós oramos pelos nossos filhos para quê, irmão? Ser bom médico, bom... Às vezes oramos, Senhor, envia obreiros para a sua seara. Senhor, guarda os meus filhos. Guardar de quê? Para não ser obreiros. Sofre, tadinho. Quando eu conheci a Mira, eu conheci um bocado de irmã que falava que o Senhor me livre de ser esposa de um obreiro. Algumas dessas jovens se divorciaram, outras não casaram, outros tiveram filhos fora do casamento, outros tiveram a vida toda desarranjada. E por misericórdia eu tenho encontrado irmãos que são obreiros e têm um casamento muito abençoado, uma casa abençoada, cheia da presença do Senhor. Por que você está orando tanto pelos seus filhos? Qual o propósito de você orar pelos seus filhos? Claro, irmãos, que eles sejam os melhores médicos para contribuir com a sociedade, os melhores engenheiros para não construir viaduto que está caindo, nem prédio que cai, e que não sejam políticos corruptos, que eles sejam os melhores da sociedade, mas que, sobretudo, sejam homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo. Faça as melhores faculdades, ganhe dinheiro. Falei ontem para o Eduardo. Falei, Eduardo, tem um texto lá em Lucas, porque o Eduardo é um administrador de shopping e tal. Coitado, está no Egito direto, mas ele está em Cristo. E eu me preocupo com o Eduardo, que está ouvindo umas palavras bem pesadas aqui, né? Falei, Eduardo, lá em Lucas 16, o senhor falou assim, granjeai, e eu falei, o irmão Jair, esposo da irmã Ivone, que já dorme no Senhor, Jair,
Uma vez ele pregando Lucas 16, que é um texto complicado, do administrador sábio, e ele conta que o administrador, ele fez um bom negócio com a sua administração. E o Senhor termina dizendo: granjeai amigos com dinheiro da injustiça ou da iniquidade, para que quando esses te faltem aqui, você tenha amigos nos portais eternos. E o Jair, segundo um irmão mais íntimo dele, disse: tire o máximo que você puder do Egito, coloque no reino de Deus. É assim que você granjeia amigos para o reino de Deus. Se você tem um dom de ganhar dinheiro, o dom de ser empresário, o dom de, enfim, ser próspero nessa vida, saiba que essa dádiva, essa sabedoria, não é para fazer você um homem dominado pelas coisas desse mundo e pelo dinheiro, mas é para você ser um bom mordomo e um administrador na obra do Senhor. Entenderam, irmãos? Todo dinheiro é iníquo, todo dinheiro é de mamon, todo dinheiro está errado, está manchado com a corrupção desse mundo, a menos que você pregue o evangelho para o seu bolso. Quando esse dinheiro chega até você, santifique ele ao Senhor. Não crê que esse dinheiro é seu, você pode gastar do jeito que quer, não pode. Precisamos estar em oração: Senhor, nos ajude, nos dê sabedoria, como administrar para a família, para a saúde, para isso, para aquilo, para o lazer, mas que o Senhor te dirija. Não tenha medo do mundo, se o Senhor do universo for o seu Senhor. Mas cuidado com o faraó, porque senão ele vai querer te dominar ali. Então o Senhor fala: considerai o vosso passado. 3 vezes ele usa esse termo considerai. Lembre de onde você veio e lembre onde você está agora, porque lá no passado passaram por grande tribulação. Mas sabe qual era a situação deles agora? Olha o verso 9. Vocês estão esperando muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para a sua própria casa, o que o Senhor fez? O que ele fez, irmãos? Ele assoprou e dissipou. Por que ele fez isso? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vocês, ele usa o termo corre. Em outras palavras, não tem tempo para a minha casa. Irmãos, será que hoje é assim que as coisas estão? Tem muita gente que estava botando a culpa na dona Dilma, ou no senhor Lula, ou no PT. Claro que essa ideologia gerou um dano terrível no Brasil e quase viramos uma Venezuela, mas vamos nos lembrar que Deus usou Nabucodonosor como uma vara da disciplina para disciplinar o seu povo em Jerusalém. É Ele que muda os tempos, é Ele que muda as estações, remove e restabelece reis. Muitas das vezes o Senhor permite o inimigo perseguir o seu povo para correção. O grande problema que nós temos hoje é a aberração do pecado moral e, ao mesmo tempo, o desleixo com a casa de Deus, o desleixo com a consagração. O Senhor vai chegar a falar nesse livro: meu é o ouro e minha é a prata. O problema de vocês não é o dinheiro. Eu prospero, eu empobreço quem eu quero. O problema de vocês é que a negligência foi de tal maneira que o Senhor mudou as estações da natureza. Ele tirou a chuva, até o orvalho ele cessou. Ele trabalhou na terra, e aquele que trabalha com planta, com agronomia, com gado, sofreu drasticamente. O Senhor reteve toda a abundância e toda a bênção, porque os homens achavam que podiam usar tudo que a criação de Deus dá para enriquecer a si mesmo em detrimento da casa do Senhor. Ele falou: tá bom, então eu vou ferir o que vocês mais amam, o bolso, a saúde e a casa de vocês. Onde estiver o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração. Se o tesouro é a nossa casa, se o tesouro é a nossa família, se o tesouro é o contentamento,
Nós vamos colocar o nosso coração preso a essas coisas? Muitas vezes o Senhor tem que destruir nossa casa, viu, irmãos? Muitas vezes o Senhor tem que tocar na nossa saúde, porque isso tem se tornado o nosso Deus. Deus tem misericórdia de nós. O irmão Bob Murphy, no livro A Patrola de Deus, ou títulozinho complicado, né? Você sabe o que é patrola? Levanta a mão para mim, só para eu saber quem é. É um trator que vem destruir, vem pavimentar. Isso é uma patrola. O Bob Murphy orou: Senhor, fala comigo, usa a minha vida, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Aí ele teve uma visão. Ele viu uma patrola vindo sobre ele. Aí ele levantou a mão: Satanás, em nome de Jesus eu te repreendo. Mas não era o diabo, irmão, era o Espírito Santo, em forma de patrola. E um trem atropelou o carro desse irmão na linha do trem. E quando ele acordou, ele estava todo enfaixado com as pernas para o alto. Aí ele escutou uma voz bem baixinha: Senhor, Bob. Uma vez só: Bob. Ele falou: eis-me aqui, Senhor, fala com o teu servo ouve, aleluia. E começou a falar em língua estranha. E ele diz: irmão, o Senhor me chamou tantas vezes, eu nunca ouvi. Ele enviou um trem para me atropelar. E eu começou a fazer um trabalho de devastação na minha vida. Aquela patrola não era o diabo, aquela patrola era o Senhor. Foi a única coisa que o Senhor pôde fazer para me parar, porque ele não parava. E era um obreiro, tá, irmãos? Eu não estou falando de um novo convertido. Era um obreiro. Considerai vosso passado. Olha a situação que vocês estão. Por que que o dinheiro não dá? Por que que as contas se multiplicam? Por que que estamos em caos? Porque cada um está correndo a sua própria casa, enquanto a casa do Senhor está em ruína. Verso 10. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Eu fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, e sobre vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos de vocês. Deus fez secar tudo. Por causa da casa dele que estava sendo abandonada. O que nós vamos fazer? Verso 8. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Olha o conselho do Senhor. Vocês querem a direção para vocês saírem debaixo da mão disciplinadora do Senhor? O conselho é: suba o monte. Antigamente ele subiu o monte, porque veja bem, irmão, eles ficaram cativos 70 anos. Sabe o que isso aconteceu? O que isso significa também? Que a terra prosperou muito. Haviam árvores gigantes, muito cedro, muita madeira. Quando eles viram toda aquela prosperidade ao redor de Jerusalém, sabe o que eles faziam? Eles cortavam as madeiras, pegavam o que tinha de melhor para edificar a sua própria casa. E a casa de Deus ficava abandonada. Agora o Senhor está falando: suba ao monte, traga madeira e edifique a minha casa. Subir o monte significa: consagre a vida de vocês. Usa a sua saúde, usa os seus neurônios, usa o seu tempo, usa os seus recursos, use tudo que você puder. Há um preço a ser pago. Quando Deus revelou as tábuas da lei a Moisés, para onde Deus levou Moisés? Para o monte, 2 vezes. Quando Deus falou com Elias, no monte. Quando Deus voltou a falar com Moisés no deserto, no monte. Quando o Senhor se transfigurou diante dos seus discípulos, para onde o Senhor os levou? Para o monte. E o livro de Hebreus fala que nós chegamos ao monte do Senhor. O monte é essa pessoa gloriosa do nosso Senhor Jesus. Subir o monte significa: saia de Babilônia, não fisicamente, que vocês já saíram, mas o coração de vocês. Há um preço a ser pago, irmãos. Há um preço a ser pago. Nós vamos ter que dormir menos e orar mais.
Se você leu a história da Madame Guyon, a autobiografia dela, ou se você leu os comentários sobre os místicos na época de Madame Guyon, eles oravam tanto que mesmo no inverno, elas não queriam se cobrir com cobertores muito aquecedores, porque elas temiam chegar no período da madrugada e elas entrarem no sono profundo e dormir até alta hora da manhã. Elas queriam madrugar de joelhos orando ao Senhor. Então elas preferiam acordar com o frio da madrugada e entender que aquele era o chamado de Deus para elas orarem, do que estarem tão acolchoadas e dormir até 8 horas, 9 horas da manhã. Eles não eram como nós, assim, põe o relógio para despertar, tal hora, aí o relógio desperta, você quer quebrar o celular ou dar uma martelada no relógio. Aí você põe o dedo assim, mais 10 minutos, e assim vai, até você não ter mais tempo nenhum, aí você levanta correndo, come e vai trabalhar. O mundo rodeado de demônios, de armadilhas. Homens que vão encontrar secretárias, mulheres perfumadas, cheirosas, cremosas, e enfeitadas com o espírito de Jezabel, porque os grandes gurus da moda, a maioria são homossexuais, e prepara as mulheres para serem sedutoras. Como é que você sai ao mundo para trabalhar sem oração? Como, irmãos, vamos viver sem oração? Quanto tempo você consegue ficar sem respirar? 30 segundos? Alguns 1 minuto. Quem pratica mergulho, talvez 3 minutos, até mais. Mas digamos que em média 45 segundos, 1 minuto. Se você ficar sem respirar, você vai morrer. Sabe o que os místicos acreditavam? Que a oração é a respiração do cristão. O cristão que não tem uma vida de oração, ele é um zumbi ambulante. Ele já morreu. Tem fama de que vive, mas está morto. Subiu o monte, ou seja, consagre a sua vida ao Senhor. Trazei madeira, ou seja, traga recursos. O Senhor falou para a igreja de Laodiceia, compre ouro refinado. Vestes branca para não aparecer a tua nudez, compre. Traga madeira, ou seja, pague o preço. E edificai a casa. Agora o Senhor está falando para você dos seus dons. E para você ganhar alma, madeira na Bíblia também fala de pessoas. Aquele homem que o Senhor curou ele de cegueira, você está vendo? Ele falou, vejo, mas ainda vejo homens como madeira. Homens, madeira na Bíblia também representa pessoas. As tábuas que vieram das terras gentílicas na época de Salomão para edificar a casa de Deus. Aquelas tábuas, aquelas madeiras representam pessoas. Você tem orado para o Senhor salvar almas? Você tem gerado filhos na fé? Você tem alguém que você possa falar que é um filho na fé? Você tem evangelizado? Você doa folhetos? Você convida pessoas para reuniões? As pessoas que você acredita que são seus amigos ou colegas no mundo, você jejua e ora por elas? Pelo menos ora por elas? Você não está trazendo madeira se você não faz isso. Se você usa os seus talentos naturais só para a empresa, só para o mundo, só para a faculdade, você não está trazendo madeira. Quanta carência temos na casa do Senhor e poucos jovens irmãos servindo. Há um livro que conta que um homem rico quis ofertar para Orígenes um dinheiro alto. E Orígenes, seja um homem de Deus, decidiu viver uma vida piedosa e simples, não quis essa oferta para ele. Tendo que comer e beber, ele estava satisfeito. Ele não cria na teologia da prosperidade. E esse homem rico pesou o coração porque ele disse que teve a direção de Deus para ofertar para Orígenes. E alguém falou para ele, se você quer que Orígenes receba a sua oferta então para abençoar o ministério dele, não ele como pessoa. Então eles contrataram muitas secretárias, alguns dizem que cerca de 60 secretárias. E sabe o que aconteceu? Eles começaram a transcrever as mensagens dele. Outros revisavam, outros preparavam, e aqueles folhetos, aqueles livretos invadiram o mundo antigo.
E ele se tornou um dos maiores teólogos conhecidos da história da igreja. As mensagens de Spurgeon invadiram o mundo. Passava de país em país porque pessoas transcreviam, outros revisavam, outros publicavam. Na época não tinha internet para subir. E as pregações dele atingiu o mundo inteiro. Jovens são axpé em celular e não usa a sua sabedoria para as coisas do Senhor. Deus tenha compaixão de nós, irmãos. A casa de Deus muitas vezes está abandonada. Suba ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela eu vou me agradar. Opa, a ira de Deus seria aplacada. O favor de Deus ia voltar. Eu serei glorificado, diz o Senhor. O propósito maior da casa de Deus não é simplesmente a casa de Deus, mas é especialmente a glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer uma outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você está vendo, irmãos? Estamos vivendo para a glória de Deus. Por que Ele quer a casa? Porque Ele quer encher a casa da sua presença. Mas Ele está visando a glória dEle. O verdadeiro evangelho não aponta para o bem-estar humano, mas para a glória de Deus. Verso 12, então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo, atender à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Louvado seja Deus por isso, eles ouviram. Paulo diz que viria tempo que os homens teriam comichão nos ouvidos, não ia dar crédito à sã doutrina. Eles iam querer amontoar para si mestres segundo as suas próprias concupiscências. Faltaria o temor. Graças a Deus esse povo ouviu e temeu. Oh, irmãos, hoje é um tempo que precisamos ouvir a palavra do Senhor. Temer a palavra do Senhor. Então Ageu, que não era qualquer um, ele foi o enviado do Senhor, falou ao povo. Quando a liderança escuta a palavra de Deus, os profetas agora estão se dirigindo ao povo. Não é Satanás quem quer impedir os profetas na casa de Deus. Quando a liderança está apostatada, ela impede os profetas de falar ao povo. Tem gente que tem medo do ministério da palavra para falar ao povo. Vai que o povo se converte e você perde a sua posição. Queira Deus que isso aconteça. Se são obreiros frios e maus obreiros, ou morram ou se convertam, mas que Deus não permita continuar as coisas como estão. Ageu está falando ao povo, não mais aos líderes. Bons líderes atraem o ministério da palavra para falar ao povo, maus líderes evitam o ministério da palavra. Maus líderes se tornam exclusivistas. Bons líderes são pastores que dão a vida pelo rebanho. Os lobos se alimentam do sangue das ovelhas. Alguns pastores são lobos, não são verdadeiramente pastores. Ageu está falando ao povo. Glória a Deus que a liderança se uniu à palavra de Ageu, obviamente se uniu a Deus, e Ageu está tendo acesso não apenas à liderança, mas ao povo do Senhor. Quando Jesus falou, eu sou a porta, esse é um sinal de um pastor, que quando uma ovelha, uma pessoa chega até o Senhor, vai encontrar uma porta que leva ela aos céus, e vai encontrar o Pai. Quem vem a mim eu não lanço fora, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Uma porta se abre, a pessoa encontra o Pai. Se alguém é um pastor na casa de Deus, se alguém chega aí, ele não vai encontrar simplesmente a opinião das pessoas, seu conhecimento, sua posição, seu cargo, qualquer uma outra coisa de sua vaidade. Vai encontrar uma porta aberta, e a pessoa vai encontrar o bom pastor que está nela, e vai encontrar o Pai. Mas que pena que quando nós chegamos hoje em alguns líderes, não encontramos o bom pastor que é Cristo que está neles.
nós encontramos um homem cheio de opinião, cheio de vaidade, porque ele tem uma liderança. Esse é o caminho de falsos pastores. Pastores, orem para vocês não atrapalhar o sumo pastor. O bom pastor está em vocês, está em nós somos péssimos. Mas Ele quer nos encher tanto com a sua graça e com a sua pessoa, para também sermos bons pastores. E o bom pastor apacentar o rebanho através de nós. Ah, irmãos, Ageu pôde falar ao povo, porque agora essa liderança era uma porta aberta, e a palavra de Deus pôde passar através da liderança e atingir o coração do povo. Que assim seja em nossos dias. Se você dá lugar a um espírito errado, você vai impedir o ministério da palavra. Nós devemos impedir os falsos profetas. E como a igreja em Éfeso, provar os apóstolos, e alguns se acharam mentirosos. Segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco. Agora o Senhor está animando o seu povo, porque o seu povo ouviu a palavra. Antes, o Senhor dos Exércitos, quem eram seus inimigos? Às vezes somos nós, esse povo. Mas agora, eu sou convosco, porque vocês ouviram a palavra, temeram, se consagraram, estão cortando madeira para a casa de Deus e não somente para a sua própria casa. O primeiro livro que fomos publicar, creio que em 96 ou 94, na verdade começamos a publicar no final dos anos 80, os pequenos artigos, e no início dos anos 90, as primeiras revistas. E um dia estávamos orando, eu e a Miriam, morávamos em Campos Gerais, queríamos publicar um livrinho, um livro. E ela juntou o dinheiro para comprar uma máquina de lavar. Muitos irmãos não tinham máquina de lavar, era um lugar muito pobre. Minhas queridas mamães e candidatas a mamães, a Miriam lavava cerca de 100 fraldas por dia. Não tínhamos as fraldas descartáveis. E quando tinha, nós preferimos ofertar o dinheiro para a casa do Senhor do que ter fraldas e a casa do Senhor abandonada. Tinha saúde. E eu estava orando para o Senhor prover os recursos. E eu creio que o Senhor falou conosco, nós ofertamos todo o dinheiro da máquina de lavar e continuamos lavando 100 fraldas por dia. Eu também ajudava, irmão, também lavava fralda. Eram 3 meninas. Claro que essa é uma obediência às vezes difícil, porque é o direito da mulher. É o direito da sua casa. Mas aquela palavra, hoje nós temos a editora dos clássicos, ela nasceu quando eu escrevia no chão, porque eu não tinha nenhuma mesinha. E no lugar de comprar uma mesa, a gente preferia ofertar e nos consagrar. Toda aquela obra de literatura era gratuita. Nunca vendemos livro. Depois de um tempo, quando eu comecei a ver os irmãos riscando as capas das literaturas, anotando o número de telefone, e as crianças riscando os nossos livros, que varávamos madrugada dentro para publicar, o Senhor falou conosco. Se der, eles não valorizam. É a nossa cultura, irmãos. Se você dá às pessoas, as pessoas acham que aquilo ali não teve o custo. Agora, se elas compram, nem que seja R$1, R$5, isso é meu, comprei, então tem um valor. Não deveria ser assim. Às vezes você estraga as pessoas quando você doa tudo. Vamos fazer um precinho mais baratinho. Ué, mas o irmão pode comer uma pizza, um refrigerante, um restaurante e gastar 100, 50, 200, 300 reais. Mas se você colocar 100 reais, 150 numa conferência dessa para ficar 3, 4 dias, quanto, irmão? 150? Nossa! Meu Deus do céu! Complicado isso, irmãos. Se você vai tomar uma Coca-Cola de 2 litros quando você vai num lanche, é 10 reais, irmão. É 8 reais. Uma latinha é 5, é 4 no shopping. Vocês sabem que é assim. Se você vai no McDonald's, você sabe que é 30, 40 reais. Por que você acha que um livrinho de 5, 10, 15 reais está caro? E o McDonald's você consegue dar 20, 30 reais? Porque você está no Egito. Você está quase possesso, irmão? Eu estou começando a crer em possessão de cristão. Se impor a mão hoje, eu não sei, vai cair um bocado. Irmãos, quando que Judas traiu Jesus?
Quando que o diabo entrou em Judas? Quando foi? Quando ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Ele caiu espumando assim no chão, gritando, cheio de demônio? Não. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Quando você traz Jesus por algumas moedas, pelo seu dinheiro, e você valoriza as coisas do mundo, as marcas desse mundo, e as coisas do Senhor você menospreza, toma cuidado, irmão. A sua mente, a sua alma está ficando possessa. Talvez não habita no seu espírito onde o Espírito Santo está. Leia a Guerra contra os Santos, depois você se vira com a Jess Penleus e vai orar. Ela vai falar isso aí, irmão. Mas isso é uma coisa séria, irmão. Subir o monte. Você está disposto a sacrificar as suas coisas para a casa de Deus ser edificada? Eu estou terminando. Eu sou convosco. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do remanescente de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, ao 24º dia do 6º mês. Glórias ao Senhor, irmãos. O povo se arrependeu, ouviu a palavra, e isso é avivamento. O avivamento pelo ministério da palavra de Deus. Agora o espírito oprimido desse povo foi liberto. E eles estão edificando a casa de Deus. E à medida que a casa de Deus está sendo edificada, sabe o que está acontecendo? A casa deles está sendo edificada. Deus edifica a casa dele, edificando as nossas famílias. Deus prospera os nossos negócios quando nós prosperamos a mordomia na casa do Senhor. O Senhor Jesus falou, dai, e o que vai acontecer? Ser-vos-á dado. Mas, se nós somos mesquinhos, Paulo falou em 2 Coríntios 8, aquele que semeia pouquinho vai colher pouco, o que semeia em abundância vai colher em abundância. Não é um negócio. Longe de nós acreditar nisso, mas é uma mordomia na casa do Senhor, irmãos. Oh, irmãos, quantas vezes os nossos negócios não estão fluindo? Quantas vezes a nossa casa vai mal? Quantas vezes a nossa saúde vai mal? Quantas vezes a situação da família ou da igreja vai mal? E o Senhor quer falar conosco sobre essas coisas. Esse é o tempo de Ageu. E o Senhor tem falado conosco. Vamos curvar o nosso coração e orar para que possamos ser como esse remanescente, que possamos ouvir o Senhor e obedecer, em nome de Jesus. Vamos pôr de pé, irmãos. Glória ao Leão de Judá.